Senhores, sintaxe de colocação, mais especificamente falando, colocação pronominal, beleza? E o que vem a ser colocação pronominal? É basicamente usar corretamente os seguintes pronomes: me, nos, te, vos, tá? Os pronomes oblíquos, né, que a gente viu, certo? Como é que funciona isso aí? Note que o meu pronome oblíquo, mais especificamente o pronome oblíquo átono, ele pode aparecer antes, entrelaçado ao verbo ou depois do verbo. Quando ele aparece antes do verbo, a gente fala que ocorreu próclise. Então, por exemplo, amanhã te entrego a carta, certo? Note que o pronome ter ficou antes do verbo entregar, próclise. Pode ocorrer dele acontecer depois do verbo, certo? Entrego-te a carta amanhã. Beleza? Entrego-te a carta amanhã. Quando ele aparece depois do verbo, nós temos um caso de ênclise. Lembrando, não, mais para frente eu bato isso. Olha só, entregar-te-ei a carta amanhã. Ele agora apareceu intercalado, né? Entrelaçado no verbo. Quando isso ocorre, nós dizemos que aconteceu mesóclise. E eu vou citar quando usar cada um desses modos, tanto próclise, ênclise e mesóclise. Senhores, antes da gente bater as regrinhas da próclise, da ênclise, da mesóclise, eu tenho uma coisa muito importante para falar. Não se inicia, e grave isso, inclusive para sua redação. Não se inicia, certo? Não se inicia uma oração com pronome oblíquo átomo. Tranquilo? Então, quando eu falo assim, ó, te entrego amanhã a carta, tá errado. Por mais que na linguagem coloquial esse tipo de coisa ocorra naturalmente, ou seja, a linguagem formal, a linguagem popular, a linguagem que a gente usa no dia a dia, a linguagem coloquial. Por mais que isso seja aceitável na linguagem coloquial, na norma culta isso não pode. Então você não pode falar assim, te entrego a carta amanhã, te entrego amanhã a carta. Você tem que falar, entrego-te amanhã a carta, certo? Entrego para você a carta. Amanhã pode ser também, mas não coloque, pessoal, não coloque o pronome iniciando a frase, mesmo que ele inicie depois de uma vírgula, depois de um ponto, né? Não interessa, não pode ter isso aí, tá? Ele iniciando não pode ter na língua portuguesa, na norma culta, isso não é permitido. Qualquer um dos pronomes que eu já citei, me, nos, te, você, lhe, nada disso, tá certo? Lhe direi amanhã o resultado, tá errado. Tá? Lhe direi o resultado amanhã. Tá errado, pessoal. Nada de lhe direi, certo? Iniciando a oração. Tranquilo? Iniciando parágrafo, nada disso. Tranquilo, pessoal? Depois de sinal de pontuação, cuidado com isso aí. Vamos lá. Quando a próclise será obrigatória? Senhores, a próclise será obrigatória. E olha só, essa aula aqui é um exercício de memorização. Basicamente, você vai ter que decorar essas regras. E tem que decorar? Tem. Por quê? Porque esse tipo de coisa é cobrado em concurso, então fica atento. Olha só, palavras negativas, elas exigem próclise. Um exemplo, nunca se lamentou do fato, nem nos pediu ajuda. Então, nunca, nem, não. Essas palavras que indicam negação, elas exigem que o pronome se posicione atrás do verbo. Não me importo. Nada te daremos, nada. Outra palavra que indica negação. Então, não posso falar assim, ó, nada daremos te. Tá errado, tá certo? Próclise, nada te daremos. Tranquilo? Não me importo. Não importo-me, tá errado. Tranquilo? Nunca lamentou-se do fato, tá errado. Nunca se lamentou. Palavras que falam de negação é, exigem a próclise. Tranquilo? Advérbios, por exemplo, agora me apoiarão todos os que me seguem. Eu não posso falar assim, agora apoiarão-me todos os que me seguem. Advérbio, advérbio de tempo, agora, certo? Todas as vezes que você tiver um advérbio, você vai ter que executar a próclise, tranquilo? Ele rapidamente nos afastou dele, então rapidamente. De que modo ele se afastou dele? Rapidamente, advérbio de modo, tranquilo? Ele rapidamente afastou-nos dele. Tá errado, tá errado. Ele rapidamente nos afastou dele. Advérbios também exigem próclise. Agora olha essa aqui, ó, pegadinha, certo? Muita gente cai nessa pegadinha. Sei o que é melhor agora, aborrecer-te depois. Aí o pessoal olha aqui, advérbio de tempo. Ah, aborrecer-te depois. Depois é advérbio de tempo. Então tem que ter próclise, negativo. Por quê? Porque você tem
o sinal de pontuação. Você não pode falar assim, ó, te aborrecer depois. Tá errado. A gente viu que o pronome ele não começa, ele não inicia a oração. Então, senhores, havendo pontuação, não interessa se é advérbio, palavra de negação, havendo pontuação ou iniciando parágrafo, né, iniciando oração, você jamais vai poder colocar um pronome oblíquo átono, tranquilo? Então, nesse caso, uma exceção à regra, tá? Cuidado com as pegadinhas aí, certo? Pronomes relativos. Então, esse é o local onde te encontraremos amanhã. Nada de esse é o local onde encontraremos te amanhã. Ou este é o local onde encontrar-te-ei amanhã. Tá errado. Tá errado. Certo? Então, o pronome relativo onde ele exige que o meu pronome oblíquo átono se posicione atrás do verbo. Beleza? Esse é o advogado do qual te falei. Nada de falar assim, ó. Esse é o advogado do qual falei-te. Errado. Olha o meu pronome relativo do qual aqui. Então, senhores, havendo pronome relativo, você vai ter que colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, certo? Mais um caso de próclise. Lembrando, quais são os pronomes relativos? Quem, que, onde, o qual, a qual, quanto, quanta. Lembra disso aí? Cujo, cujas. Se você não lembra, volte na aula de pronomes relativos e veja, certo, pessoal? Pronomes indefinidos, eu já falei deles aqui, certo? Se você não lembra, volte lá na aula de classes de palavras e assista. Alguns as socorreram, outros se fizeram de surdo. Então, nada de falar assim, alguns socorreram-nas, outros fizeram-se de surdo. Senhores, tá errado. Olha o meu alguns aqui, ó. Alguns, outros, certo? Pronomes indefinidos que deixam uma ideia vaga de quem é a pessoa. Alguns, outros, certo? Deixa indefinida a pessoa. Quando isso ocorre, o meu pronome, ele vai ocorrer na situação de próclise. Você terá próclise, tá bom? Outro exemplo, advogado nenhum lhe procurou hoje. Nada de falar assim, advogado nenhum procurou-lhe hoje. Negativo, nenhum. É um pronome indefinido, a gente já viu isso, certo? Então, nenhum, se nenhum é pronome indefinido, ele vai exigir próclise, o meu pronome oblíquo átono, antes do verbo procurar, certo? Conjunções subordinativas também, tá, senhores? Como é que funciona isso aí? Se você não lembra o que é uma conjunção subordinativa, vá na aula de orações subordinadas e assista, que lá eu falo sobre as conjunções subordinativas. Então, as conjunções subordinativas, aquelas que exercem relação de subordinação de uma oração a outra. Então, você vai ter uma oração dependendo da outra para ter sentido completo, tá? Então, olha só. Embora lhe perdoasse, ela se sentia culpada. Cadê minha conjunção aqui? Embora, tá bom? Então, embora lhe perdoasse, ela se sentia culpada, certo? Nada de falar assim, embora perdoasse-lhe, ela se sentia culpada. Tá errado. A minha conjunção subordinativa exige a presença de um pronome oblíquo, certo? Como te queria bem, busquei formas de te fazer feliz. Senhores, olha só, como queria-te bem, tá errado, tá? Como é uma conjunção, certo? Uma conjunção subordinativa, como nós já olhamos. Então, se eu tenho a conjunção subordinativa, eu tenho obrigatoriamente que executar a próclise. Certo, pessoal? Vamos lá. Orações iniciadas por palavras interrogativas, exclamativas e frases optativas. O que vem a ser uma frase optativa? É uma frase que expressa desejo. Você tem desejo de algo. Olha só, quem nos procurou ontem? É uma pergunta, certo? Quem nos procurou ontem? Então, até um pronome interrogativo aqui, ó. Quem? Beleza? Então, senhores, quem nos procurou ontem? Se eu tenho uma palavra que expressa uma interrogação, que me ajuda a expressar uma interrogação, né? A palavrinha quem, eu tenho a obrigação de colocar próclise. Tranquilo? Outro exemplo aqui, ó. Como se desperdiçam talentos neste país? Agora é uma exclamativa, ou seja, eu estou expressando a minha indignação, tá? Quando eu expresso a minha indignação, a palavra que eu estou usando para expressar a minha indignação, ela exige próclise. Aquilo que eu uso para exclamar os meus sentimentos, certo? Vai exigir próclise, beleza? Deus nos proteja daquele maluco, frase optativa, ou seja, uma frase que expressa um desejo meu, um desejo que eu espero que aconteça. Deus nos proteja daquele maluco. Nada de falar assim, ó, Deus proteja-nos daquele maluco. Tá errado, tá? Vamos lá, orações em que você vai ter
a preposição em e um verbo no gerúndio. Então, por exemplo, em se tratando de esportes, prefiro futebol. Você não pode falar assim, ó, em tratando-se de esportes, prefiro futebol. Eu já vi casos disso acontecer, tá? Mas se você tiver a preposição em, o seu pronome e depois um verbo no gerúndio, saiba que você obrigatoriamente vai ter que colocar a existência de próclise. Então a gente viu quando que será obrigatória a próclise. Vamos ver agora quando que será obrigatória a mesóclise. E você vai ter a mesóclise obrigatória em apenas duas situações. Ela pode ser opcional em apenas um caso. Vamos lá. Verbo no futuro iniciando orações. Quando eu tiver um verbo que está no futuro, está iniciando a oração, você pode colocar, você pode não, você deve colocar mesóclise. Por exemplo, contar-lhe-emos toda a verdade sobre o assunto, né? Contarei toda a verdade sobre o assunto. Se eu quiser colocar um pronome aqui, não tem problema. Eu coloquei o lhe. Ok, só que aí você vai ter que executar a mesóclise. No início de parágrafo, no início de oração, né? Depois de um sinal de pontuação, a gente sabe que não pode começar com um pronome oblíquo, como eu já falei. Se o verbo estiver no futuro, por que você não faz a mesóclise? Faça a mesóclise. Tem que fazer a mesóclise. Tranquilo? Outro exemplo, não só no futuro do presente, né? Que é o que a gente está mais acostumado, mas também no futuro do pretérito. Então, por exemplo, dar-nos-iam uma nova oportunidade na loja, certo? Bruno, futuro do pretérito, eu não lembro disso. Volte lá na aula de verbos, tem a parte de conjugação, eu falo isso aqui. É uma aula bem interessante que eu fiz questão de fazer mais detalhada e mais simplificada em termos de expressão possível, para que você entenda. Beleza? Então, não só o futuro do presente, todas as formas de futuro vão vão aceitar a mesóclise. Você tem que colocar mesóclise se o verbo estiver iniciando a oração e o verbo estiver no futuro. Não interessa se é futuro do presente, futuro do pretérito. Beleza? Quando não houver a exigência de próclise. Tá? Então, se a próclise não for obrigatória, eu posso colocar uma mesóclise, não tem problema. Por exemplo, os amigos jamais dar-lhe-iam apoio no caso. Por que isso aqui está errado? Porque a gente viu que palavras que indicam negação, né? Nunca, não, nem, essas palavras, pessoal, elas exigem a próclise. Então, jamais poderia falar dar-lhe-iam. Está errado. A palavrinha jamais não deixa, certo? Os amigos jamais lhe dariam apoio no caso. Então, senhores, lhe dariam porque a palavra negativa exige próclise, nada de colocar mesóclise, beleza? O verbo no futuro que não inicia orações, nesses casos, é opcional, porque podemos usar próclise também, tá? Então, os amigos dar-lhe-iam apoio novamente. Os amigos dar-lhe-iam apoio novamente, certo? Então o verbo está no futuro e ele não começa iniciando a oração, né? Como a gente viu no primeiro caso. Beleza, está no futuro? Pode colocar a mesóclise. Nesses casos, a próclise também é permitida, tranquilo. Só que a mesóclise também é, tá? Então, basicamente, se eu fosse resumir essa regra, então eu colocaria em dois casos, né? Se eu fosse simplificar essa regra, eu faria assim. Primeiro, verbos que estão no futuro, não interessa se é futuro do pretérito ou futuro do presente, certo? Que estão iniciando a oração, iniciando o parágrafo depois de um sinal de pontuação, e esse caso aqui, verbos que não estão no futuro, verbos que estão no futuro, mas que não estão no início da oração, que estão deslocados em qualquer canto da minha frase, eu também posso usar a mesóclise. Tranquilo? Lembrando que a próclise será opcional, tá? Agora a ênclise, usaremos ênclise quando o verbo inicia a oração. Eu vivo falando, né, senhores? Ou quando ele no interior da oração é precedido por sinal de pontuação. Eu vivo falando, né, senhores? Não comecem a oração com pronome oblíquo. Não comecem a oração com pronome oblíquo. Não pode, tá errado. Norma culta não deixa. Beleza. É para isso que serve a ênclise. Entenderam? Então, senhores, barbeio-me todos os dias pela manhã. Estou começando a minha oração. Então, ênclise. Peço-lhe que venha aqui. Preciso de sua ajuda, tá? Barbeio-me, visto-me, calço-lhe, tá? Exemplos, né? Isso é uma frase de Carlos Drummond. Então, senhores, em uma das suas obras. Então, o que que acontece? Note que isso aqui, ó, depois de cada sinal de pontuação, eu posso começar o meu verbo com ênclise, não tem problema. Lembrando que se o verbo estiver no futuro, né, eu uso mesóclise. Tranquilo? Por gentileza, vista-se.
logo para chegarmos cedo. Então, por gentileza, vírgula, né? Vírgula. Vista-se logo para chegarmos cedo. A vírgula marca o final de uma oração e o início de outra, tá? Nesse caso, o meu verbo pode vir com, pode não, deve vir com ênclise, a menos que esteja no futuro, é mesóclise, como a gente já viu. Certo, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Então, só reforçando o que eu falei, chovendo no molhado, tá? Não se inicia oração, parágrafo, com pronome oblíquo, beleza? A menos que seja mesóclise, e para isso o verbo tem que estar no futuro, como eu já disse. Tranquilo? A gente já viu isso aqui. Eu já bati isso aqui algumas vezes. Beleza, vamos lá. Lembrando que os pronomes o, a, os, as podem sofrer alterações durante a ênclise, tá? Então a gente viu que quando ele começa, o verbo começa a minha oração, eu tenho que usar ênclise ou mesóclise se o verbo estiver no futuro. Beleza. Só que quando eu vou usar ênclise, o meu pronome ele pode sofrer uma mudança. E quais são os pronomes que sofrem mudança? Antes, vamos falar daqueles que não sofrem, tá? Então, ó, se o verbo terminar em vogal, né, que é o, a, eles não vão sofrer mudanças, certo? Ajudei. Ajudei termina com vogal, a letrinha I aqui no final. Beleza? Então, se eu quiser colocar ajudei mais os, é só juntar eles, não vai ter nenhuma alteração. A mesma coisa aceite, né? Aceite, quando eu falo aceite mais a, fica aceite-a, certo? Não precisei mudar nada, não precisei mudar ninguém. Beleza? Coisa que não vai acontecer com algumas palavras. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, ó, ajudei-os na divulgação da palestra. Ajudei-as na divulgação da palestra, pode ser também, certo? Então, senhores, note que não houve nenhuma alteração. Ele ofereceu uma boa quantia, aceite-a para manter sua empresa, certo? Não houve alteração. Olha, agora, quando o verbo terminar em R, S ou Z, o pronome assume a forma lo, lá, tá? Como é que fica isso aí, Bruno? Então, por exemplo, vender mais o. Note que agora o verbo ele não termina em vogal, ele termina com R. Então, vender fica vendê-lo. A mesma coisa aqui, ó, demos fica com demolar. Olha que estranho. Fez fica com fê-lo, tá certo? Em que situações, em que frases, em que contextos pode aparecer? Nesses contextos aqui, olha. Gostei do carro. Vendê-lo pode render a você muitos lucros. Tá vendo? Outro exemplo agora. Demos muitas coisas à nossa filha. Demos-la muitas coisas. Demos a ela muitas coisas, tá vendo? Outro exemplo. Mateus enganou o próprio filho. Fê-lo vender as próprias ações. Mateus enganou o próprio filho. Fez ele vender as próprias ações. Vejam, tá vendo? Tranquilo. Gostei do carro. Vendê-lo-ia para mim a um bom preço, certo? Tranquilo, pessoal. O mesmo vai se aplicar à mesóclise, tá? Então não é só porque eu coloquei mesóclise que não pode ter alteração. Pode ter alteração sim, certo? Se o verbo terminar com R, S ou Z, mesmo na mesóclise eu vou usar o lo, certo? Então vendê-lo-ia para mim a um bom preço, tá? Aqui no futuro do pretérito, verbo vender, certo? Verbos terminados com som nasal, an, em, né, ão e assim por diante, eles vão sofrer alteração também. Eles vão assumir a forma no, na, nos, nas. Como é que fica isso aí? Então, viram mais o, fica viram no. E aqui tem até um exemplo para a gente poder mostrar. Olha só, viram-no ontem no shopping, mas você disse que estava na escola. Ih, olha aí, parece que alguém vai tomar bronca, certo? Então, viram mais o, viram ele, né? Quem é ele? É o menino que devia estar na escola e estava no shopping, certo? A letrinha O. Se eu juntar a letrinha O com viram, fica viram-no. Por quê? Porque o verbo ele termina em som nasal. An, em, on. O que são os sons nasais? Eu bati isso aí já durante o nosso curso, em conteúdos anteriores. O som nasal é aquele que eu falo com a minha ressonância projetada para a região do nariz, né? Por isso que a gente fala nasal, anasalada. Então fica assim, virão, derão, tragão, certo? Note que o som ele termina, né? A ressonância da palavrinha que eu falei, ela termina na região nasal. Viram, deram, certo? Pão, dão, tá? O som ele vai para a minha região nasal antes de ecoar, né?
pelos ares. Então, senhores, quando isso acontece, a letrinha O, A, né, os, as, vai sofrer flexão, tá? E que mudanças são essas? É o no, na, nos, nas. Exemplo, viram o, né? Então, viram no. Por quê? Porque viram termina com som anasalado. An, em, on, ão, beleza? Deram a mesma coisa, né? Tragam. Então fica assim: viram no ontem no shopping, mas você disse que estava na escola. Ela se tornou orgulhosa. Deram-na muito crédito pelo trabalho. Você está vendo? Por favor, os documentos que assinei, tragam-nos para mim. Todos esses verbos estão terminando com o som anasalado. Por isso, a necessidade de mudar a estrutura e colocar no, na, nos, nas. Certo? Brasil.